Graça e paz, amados. Amém. Podeis assentar. Colocar meu chazinho aqui. Chazinho, tá? Hoje, esse friozinho. Tudo bem com vocês? Que dia especial. Que momento especial, que bênção. Estarmos aqui reunidos como homens, mulheres de honra, para ministrar um culto de louvor a Deus. É o primeiro objetivo da nossa reunião nesta noite, é dedicarmos ao Senhor um culto que seja aceitável a Ele. E mediante isso, Ele é tão bom que quando nós cultuamos a Ele, Ele nos abençoa e Ele fala conosco. O Edu já fez essa introdução, falando que hoje a ferramenta é a firmeza. Essa ferramenta está dentro de uma caixa de ferramenta. E é interessante que o que escolheram como ferramenta para representar a firmeza foi o alicate. E vocês vão entender um pouco disso. Eu quero primeiramente definir firmeza. É a qualidade daquele ou daquilo que é firme. Guarde isso. Firmeza, qualidade daquilo ou daquele que é firme. Então, sempre quando alguém ou aquilo está firme, é porque ele tem firmeza. Em alguns contextos, a firmeza pode ser sinônimo de persistência, pode ser sinônimo de segurança. Então, quando nós olhamos espiritualmente falando, a firmeza é quando nós estabelecemos um vínculo de proteção, coragem e força através da nossa fé. Quando tem esse vínculo, força, proteção e coragem, através da fé, está estabilizado, está estabelecido a firmeza. E quando nós olhamos para o alicate, quem não conhece alicate, erga a mão. Se tem alguém que ficou tímido, aqui está o alicate. Esse instrumento que está dentro da caixa de ferramenta. O alicate, é interessante que ele é uma ferramenta que serve para pressionar peças e superfícies. O alicate, ele serve até para soltar, talvez, desapertar parafusos e porcas. Esse é o objetivo do alicate, e ele tem tudo a ver com a firmeza. Mas eu acho muito interessante que o alicate, ele é uma ferramenta articulada, e ele fundamentalmente, ele multiplica a força que é aplicada sobre ele. Olha que interessante, o alicate é uma ferramenta articulada, que ele multiplica a força que é colocada sobre ele. Ou seja, se eu quero fazer algo que eu não consigo pela minha força, quando eu pego o alicate, ele vai potencializar, ele vai multiplicar a força que eu vou colocar sobre aquele instrumento. E quando nós olhamos para a firmeza, é assim. Talvez aquilo que nós olhamos, que não podemos fazer, que não podemos sustentar, que não podemos ficar firme. Quando nós pegamos firmes, quando nós pegamos a firmeza, ela potencializa, ela multiplica a força que nós colocamos. Mas quando eu olho para essa ferramenta, ou quando eu olho para esse kit de ferramenta, sabe o que eu penso? Boas ferramentas, na mão de uma pessoa habilitada, se tornam um instrumento de grande valor. Se torna uma arma. Isso, boas ferramentas na mão de pessoas habilitadas ou aptas a usar essas ferramentas. Porque se a ferramenta for boa, mas ela não está na mão de uma pessoa capacitada, habilitada, primeiro, essa ferramenta não vai servir para nada, ou ela vai servir com o objetivo errado. Quem já viu alguém pegando um alicate desse para martelar um martelo?
Quem já fez isso? Eu já fiz, entrega aí. E de modo errado. O alicate foi usado naquele momento por esquecimento de um martelo, por outros motivos, mas o alicate foi usado para martelar um prego. Então, quando você vê boas ferramentas, acima de tudo, tem que ter pessoas habilitadas e capacitadas para isso. A ferramenta somente terá um grande valor na mão de uma pessoa capacitada e habilitada. Porque se a pessoa for capacitada e habilitada, essa caixa de ferramenta se torna um arsenal. Talvez baseado nessa introdução, você está ficando triste, dizendo, mas será que eu posso usar essa ferramenta? E eu vou provar para você que você pode, que a sua esposa pode, que o seu filho pode, que eu posso, que nós podemos, porque nós fomos capacitados por Deus. Quando você olha um instrumento, se não for uma pessoa habilitada que usa aquele instrumento, aquela ferramenta, para nada serve. Se eu pegar uma bola de basquete aqui, eu não consigo fazer nada, mas se o Michael Jordan estivesse aqui, eu jogaria para ele. E vocês viriam, ficaria de boca aberta o que ele faria com aquela bola de basquete. Se eu estivesse aqui com uma raquete de tênis, eu não sei, nunca joguei tênis. Mas se tivesse o Rafael Nadal, você veria o que ele pode fazer com uma raquete de tênis, porque ele é habilitado, ele é capacitado. Se eu pegasse talvez um violão aqui, eu não conseguiria tocar nada. Mas se tivesse ao meu lado aqui o musicista Robson Miguel, ele faria o violão cantar e até mesmo falar. Então, mais importante do que o instrumento, o alicate ou a firmeza, são pessoas que estejam habilitadas e capacitadas para usar a ferramenta. E quando você olha para esse texto, você fica triste e diz, então eu não posso usar? Pode. Jesus falou que você pode. Está lá em João, capítulo 14, versículo 16 e 18, na versão NVT. Olha o que Jesus diz. João, capítulo 14, versículo 18, versão NVT. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará um outro encorajador. Olha que interessante, a palavra Paracletos, que é a palavra do Espírito Santo, que representa o Espírito Santo, Paracletos é aquele que é chamado para encorajar, ou aquele que é chamado para andar ao lado, para capacitar. O Espírito Santo, ele é um agente capacitador. Guarde isso. Então Jesus diz, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará um outro encorajador, aquele que capacita, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece, mas vocês o conhecem. Jesus dizendo, porque Ele habita com vocês, dizendo para os discípulos, agora, mas depois Ele habitará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vós. Ou seja, existe um agente capacitador. Quando eu digo, eu não posso, eu não sou capaz, o Espírito Santo, se eu me submeto ao Espírito Santo, Ele me capacita a usar todas essas ferramentas que estão disponíveis. Ei, você está diante do Espírito que é o capacitador. Ele está aqui nesta noite para capacitar homens, mulheres, filhos, para usar essas ferramentas que você diz, eu não sou capaz de ter firmeza, eu não sou capaz de ser firme, mas o Espírito Santo está aqui para te capacitar. E ainda no capítulo 14, versículo 25 e 26, da versão NVT,
Jesus dizendo: e eu digo essas coisas enquanto ainda estou com vocês. Mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo que capacita, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas. Oi, sabe quem te ensina? É o Espírito Santo. Você fala: eu não sei, mas o Espírito Santo diz: eu vou te ensinar. O marido diz: eu não sei, mas o Espírito Santo diz: se você quiser aprender, eu te ensino. A esposa diz: eu não sei, mas o Espírito Santo diz: se você quiser aprender a usar, eu ensino. E assim que é formada uma igreja forte, famílias fortes, casamentos fortes e homens de honra, para louvor e para a glória do nome do Senhor. Mediante disso, depois que você é capacitado pelo Espírito Santo, o Senhor quer que nós tenhamos firmeza, primeiro, diante do pecado e diante do mundo. Ei, você precisa ser firme diante do pecado e diante do mundo. O pecado todo dia bate à tua porta. O pecado chega até nós e muitas vezes não estamos preparados e somos enganados pelo pecado. Muitas vezes o mundo está diante de nós e quer nos abraçar e quer nos envolver. Ei, Deus quer que nós tenhamos firmeza diante do pecado e diante do mundo. Olha o que diz primeira epístola de João, capítulo 1, verso 7. Mas se vivermos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ei, primeira coisa, a luz. Contra as trevas, somente a luz. Contra o pecado, somente a luz. E ele diz que nós temos o sangue de Jesus, que purifica-nos de todo o pecado. Ele purifica homem, ele purifica mulher, ele purifica casamento, ele purifica família. O diabo não entende, é o poder purificador do sangue de Jesus. Mas ainda no Evangelho de 1 João, capítulo 5, verso 4 e 5 diz: pois todo aquele que é nascido de Deus vence esse mundo, e obtemos essa vitória pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Ei, quer ter firmeza? Tenha fé. Quer ter firmeza diante do pecado e do mundo? Tenha fé. Porque a palavra diz: somente pela fé nós venceremos o mundo. Mas Deus quer também que nós tenhamos firmeza diante das nossas responsabilidades. Que responsabilidades são essas? Responsabilidades como pai, como esposo, como cristão, como servo, como mulher de Deus. Diante de nós estão várias responsabilidades que, quando nós aceitamos Jesus, vem no pacote essas responsabilidades. E às vezes nós queremos fraquejar, mas eu quero te encorajar nesta noite, em nome de Jesus. Tome posse da capacitação que vem do Espírito Santo e diga: ei, eu vou ser firme diante das minhas responsabilidades. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Sedes firmes e constantes. Sedes firmes e constantes. Sabe por quê? Porque a tua obra, aquilo que você faz, a tua responsabilidade não é vão no Senhor. Mas precisa o quê? Precisa firmeza e precisa constância. Mas o Senhor também quer que nós tenhamos firmeza diante dos desafios e provações. Ei, a família é desafiada hoje em dia, sim ou não? Nós somos provados hoje em dia, sim ou não? Todo dia. Hoje nós somos provados.
Mas o Senhor quer que nós tenhamos firmeza. Olha que interessante, Tiago diz na sua epístola, capítulo 1, verso 2 e 3. Meus irmãos, considere o motivo de grande alegria, sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabe que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Olha que interessante isso, a fé é provada, e se eu estou firme, eu sou o quê? Aprovado, e mediante a minha aprovação, a minha perseverança cresce. Então, quando você for desafiado pelo mundo, quando você for desafiado nas suas provações, ei, fica firme, porque a sua fé está sendo sim provada. Mas se você ficar firme, sabe o que vai acontecer? Você achará aprovado diante de Deus. E a sua perseverança, diz a palavra, ela só tende a crescer. Porque lá em 1 Pedro, capítulo 5, versos 7 e 9, diz, entregue ao Senhor todas as suas ansiedades. Sabe por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. Mas o versículo a seguir, 8, diz, estejam atentos. Olha, precisa de firmeza. Tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão, rugindo à sua volta à procura de alguém para devorar. A Bíblia diz, sim, ele está procurando uma família para devorar. Ele está procurando filhos para devorar. Ele está procurando homens para devorar. Ele está procurando casamentos para devorar. E ele diz, fica atento. E o versículo 9 diz, traz uma resposta para nós. Permaneça firmes contra o diabo e sejam fortes na fé. Ele está querendo devorar, sim, mas se você ficar firme na fé, forte na fé, diz que você será mais que vencedor em o nome de Jesus. E mediante isso, famílias serão restauradas, casamentos serão restaurados, homens serão fortificados no seu papel de homem, uma igreja será abençoada e uma nação será abençoada em o nome de Jesus. Firmeza é convicção. Diga aí, firmeza é convicção. Como andam as suas convicções em Deus? Como andam as suas convicções em Deus? Se firmeza é convicção, as minhas convicções em Deus precisam estar fortes. Eu quero usar um texto lá de Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27 na versão NVT. Jesus está contando uma parábola, é muito interessante. E Jesus diz, eu quero contar uma parábola, e eu quero comparar o homem sábio a um homem que constrói a sua casa sobre uma rocha, bem firme. E Jesus diz, veio chuva sobre esta casa, veio inundações sobre esta casa, os ventos castigaram esta casa, mas ela não caiu. Sabe por quê? Ela estava construída sobre uma rocha firme. Se firmeza é convicção, a pergunta que tem é homem, mulher, como estão as suas convicções em Deus? Será que você ainda está titubeando entre dois pensamentos? Ou você diz, eu sei das verdades de Deus sobre a minha vida, eu sei das verdades de Deus sobre a minha família, eu sei das verdades de Deus sobre a minha casa, e acima de tudo, eu creio nestas verdades. Porque Jesus continua dizendo, mas aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, é um tolo. Porque é como se construísse uma casa sobre areia. E diz Jesus, vieram as chuvas, vieram as inundações, os ventos castigaram a casa e ela caiu. E grande foi o estrondo, porque ela estava firmada em areia. Olha aqui para mim, quando nós estudamos um pouco melhor esse texto, o que Jesus estava querendo dizer, que essas duas casas, olhando de fora, eram semelhantes.
Essas duas casas, olhando de fora era bem parecida. Essas duas casas, olhando de longe, se pareciam. Mas existia uma diferença fundamental. Uma tinha alicerces firmes. Uma estava firmado em rocha firme e outra estava firmado em areia. Ei, se firmeza é convicção, e se você quer realmente que a sua casa esteja firmada em rocha firme, que as suas convicções em Deus nesta noite possam ser renovadas. Que o Senhor traga à sua mente nesta noite todas as verdades de Deus que você deixou de acreditar. Todas as verdades de Deus que você não se lembra mais. E agora você está sendo contagiado por uma dúvida acerca de Deus, acerca até da criação de Deus, da soberania de Deus. Ei, não perca essas convicções que você tem em Deus. Sabe por quê? Porque quem tem convicção em Deus tem firmeza. E quem tem firmeza tem uma casa, tem uma vida, tem uma família firmada em rocha firme. E diz a palavra, se a sua vida, se a sua família está firmada em rocha firme, ou o que diz a palavra, virão chuvas sobre você, virão inundações sobre a tua casa, os ventos podem até castigar você e a sua casa, mas diz a tua palavra, você não vai cair, porque você está firme na rocha que é Cristo. Aleluias! Firmeza é convicção. Quantos crentes tem perdido as suas convicções em Deus, mas que nesta noite nós sejamos mais uma vez tocados pelo Espírito, possamos ser renovados nas nossas convicções, e você saia daqui dizendo, aquilo que eu não cria, agora eu estou crendo, aquilo que eu tinha esquecido das verdades de Deus sobre a minha vida, eu não abro mão. Tem muita gente abrindo mão das verdades de Deus sobre você, das verdades de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu ministério, e ouvindo as mentiras do diabo. Em nome de Jesus, abra o teu coração, relembre as convicções de Deus e fique firme, porque Deus ainda vai te abençoar, ainda que o momento não esteja acontecendo, mas vai chegar um momento da sua caminhada, que os céus vão se abrir sobre você, sobre a sua casa, sobre a tua família, e a bênção de Deus virá. Ei, você tem promessas de Deus? Tem promessas de Deus sobre a tua vida? Tem promessas de Deus sobre a tua casa? Então continua firme. Existem dois tipos de promessas na Bíblia. São as promessas coletivas, dadas a um povo, dadas a um conjunto, mas existem aquelas promessas individuais que Deus falou para você, mulher, falou para você, homem, falou para a sua família. Ei, lembre das promessas coletivas de Deus, mas lembre-se também das promessas individuais de Deus. Tinha um hino antigo que a gente cantava, firme nas promessas do Senhor. É assim que você vai caminhar, é assim que a tua família vai caminhar. Virão tempos difíceis, mas o Senhor sempre estará conosco. Firmeza é proteção, diga aí, firmeza é proteção. Firmeza é proteção. Firmeza é proteção. Eu quero usar um texto de Efésios capítulo 6, versículo 10 a 13, na versão NVT, que Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso. São as palavras finais de Paulo à igreja de Éfeso, e Paulo quer trazer que a igreja fique firme, mas acima de tudo, que a igreja esteja com uma proteção. E Paulo começa dizendo no versículo 10, uma palavra final, ele diz, sejam fortes no Senhor. Sejam fortes, sejam fortes, sejam fortes. Ei, não é no seu status, não é na sua condição financeira, tudo isso é bom. Não é nas tuas amizades que te cercam, não é no seu poder aquisitivo, não é na sua posição social, mas a Bíblia diz, sejam fortes no Senhor.
E ele diz ainda, e esse é o grande poder. E depois ele diz, vista toda a armadura de Deus. Ei, quer firmeza, quer proteção? Vista-se de toda a armadura de Deus. Por quê? Para que possa permanecer firmes. Permanecer firmes. Você só permanece firme se você estiver com a armadura de Deus. Ele diz aqui, para que você permaneça firme contra quem? Contra as estratégias do diabo. Contra as ciladas do diabo. Sabe o que é estratégia? Sabe o que é cilada? É que enquanto nós estamos aqui prestando um culto ao Senhor, no mundo espiritual, o diabo e seus demônios, eles estão projetando ciladas para a minha vida, para a tua vida, para a tua casa. E a Bíblia diz que nós só vamos vencer as estratégias do diabo com a armadura de Deus e se nós estivermos firmes. Versículo 13 diz, portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possa resistir ao inimigo no tempo mau. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Amém? Porque depois da batalha, vocês continuarão em pé e firmes. Cada homem aqui, cada mulher, cada família aqui, tem uma batalha. Nós temos uma batalha coletiva, mas você tem uma batalha individual, no seu coração, na sua mente, nos seus pensamentos, nas suas atitudes. Mas se você estiver com a armadura de Deus, ele diz aqui que você vai vencer o diabo. Ei, você não será destruído. A sua família não será destruída. Os seus filhos não serão destruídos. Sabe por quê? Firmeza é proteção. Deus coloca à nossa disposição uma armadura, que nós não vamos falar hoje, mas toda essa armadura está ao nosso favor para nos proteger e nos manter em pé. A Bíblia nos fala, já estou terminando, que nós seremos, lá em Isaías capítulo 61, é um texto que Isaías, ele faz uma autoproclamação profética, messiânica de Jesus, no capítulo 61, e no versículo 3, ele diz que todos aqueles, desde Sião, e todos aqueles que aceitarem a Cristo, o Messias, será chamado carvalho de justiça. Eu quero terminar dando esse exemplo desse carvalho. O carvalho, ele é uma árvore que ele passa por momentos tão difíceis. Mas na Bíblia você vai ver sempre falando sobre carvalho. E Isaías pega o carvalho para simbolizar o povo de Deus. Porque o carvalho, cada tempestade, cada momento difícil, as suas raízes ficam mais fortes e mais profundas na terra. Cada tempestade, aonde tem um carvalho, as suas raízes vão ficando mais firmes e mais profundas. Assim são os crentes, que têm as suas convicções em Deus. Cada desafio, cada momento, cada dia, cada caminhada da sua vida, virão os momentos difíceis, mas lembre-se, o Senhor está contigo. E as suas raízes em Deus ficarão mais firmes a cada dia e mais profundas na palavra do Senhor. Amém? Você pode ficar em pé. Quero fazer uma oração junto com vocês. Eu quero chamar minha esposa aqui, a Val. Ela vai subir aqui. Eu gostaria que as famílias aqui reunidas fizessem um círculo. Se você e sua esposa, faz um círculo. Se você está sozinho, pega um outro irmão que esteja sozinho, faz um círculo. Se você estiver com filhos, com outros parentes, faça um círculo. Nós vamos levantar uma palavra de oração nesta hora.
A minha esposa vai trazer uma palavra de oração em favor das mulheres que estão aqui presentes, dos filhos. E depois eu vou dirigir uma palavra de oração à vida dos homens que aqui estão, para que o Senhor nos capacite e gere firmeza em nossas vidas. Curva a sua cabeça e comece a orar onde você está. Oremos, porque nós mulheres somos auxiliadoras, somos chamados para auxiliar. E quem auxilia tem que saber qual é o objetivo, para onde estamos indo e o que estamos fazendo. Então, que o Senhor envie sabedoria. Vamos orar por sabedoria, por graça, por poder, porque a palavra diz que o Senhor é bom para aquele que se achega a Ele, para a alma que o busca. E aqui há almas da família do Senhor, o corpo de Cristo, as famílias abençoadas do Senhor. Então vamos orar com fé, colocando nosso coração e derramando nossas almas diante do Senhor nessa hora. Primeiramente agradecendo pelo que Ele já fez até aqui, mas nos colocando com humildade diante dEle, para o que Ele ainda tem a fazer através de nós, para a honra e glória dEle. Amém? Pai, em nome de Jesus, Teu Filho, entramos em Sua presença, intercessão, Senhor, pela família, Senhor, a família que o Senhor levantou aqui nesse lugar. Oro pelas mulheres, para que o Senhor envie, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor, aquele que pede sabedoria, o Senhor dá e não lança em rosto. Então que o Senhor possa, Pai, nesse momento ouvir a voz das Tuas filhas pedindo sabedoria para auxiliar seus esposos, para cuidar de seus filhos, com ótima instrução, Senhor, com sabedoria direcioná-los, com amor, com empatia. Que o Senhor possa, Pai, nesse momento onde há tanta frieza sobre a terra e falta de empatia, Senhor, que o Senhor possa, Pai, nos libertar nessa noite, nos fortalecer em amor, Pai, derramando a Tua graça, direcionando nossos passos, a cada um, Pai, aos filhos eu peço a Tua bênção, que o Senhor possa, Pai, nunca faltar, Pai, o amor, Pai, de uns para com os outros, Pai, nessas famílias que estão aqui diante de Ti, que cada um olhe para o outro nesse momento em amor, que o Senhor quebre as barreiras, Senhor, todas as barreiras, e que o cetro da impiedade, Pai, não prevaleça sobre a sorte dos justos. Os justos estão diante de Ti, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus, ouve a voz desse lugar, Senhor, e derrama da Tua misericórdia, pois a Tua palavra diz que o Senhor a renova a cada dia, e que então sobre nós seja esse renovo, esse amparo, esse abraço do Senhor nessa noite, em amor, em paz, em misericórdia, em comunhão, para estas famílias, Pai, ainda há esperança, que nós possamos lembrar dessas palavras, Senhor, como Tuas filhas, como Teus filhos, lembrando, e isso nos dê esperança, nos renove as nossas forças, Senhor, em Ti, nessa noite, para que permanecemos, Senhor, firmes. Em nome de Jesus, derrama da Tua graça, abraça essas famílias, Senhor, capacita-nos, pois necessitamos de Ti, do Teu grande amor, da Tua grande bondade, para continuar, Senhor, sem Ti nada somos, nada podemos sentir, Senhor, e o Senhor bem sabe. Nós nos derramamos diante de Ti, clamamos em nome de Jesus, ouve do céu, Senhor, ouve o nosso clamor, e ouve-nos, Pai, ouvindo-nos, responde-nos, Senhor, com Teu amor. Em nome de Jesus, eu Te agradeço por ouvir essa oração. Amém. Senhor, meu Deus, eu quero continuar orando e intercedendo por esses irmãos que estão diante do Teu altar. Essas famílias estão reunidas aqui por mais uma vez, se submetendo à Tua vontade. E eu quero interceder de modo especial pela vida desses homens de honra que aqui estão, Senhor, que precisam ser capacitados por Ti para ter firmeza, que tenhamos sabedoria de entendimento, para entender que firmeza não é apenas forças, mas é sabedoria acima de tudo. Senhor, ajuda que através do Espírito Santo possamos ser habilitados, capacitados, para fazer uso de todas essas ferramentas que estão diante de nós, para que isso possamos abençoar a nossa casa, os nossos filhos, as nossas esposas, a nossa família, a nossa descendência. Senhor, sabemos que maior é o que está conosco. Nós cremos nas Tuas verdades, nós cremos na Tua promessa sobre nós. Nós tomamos posse desta bênção, e nós não abrimos mão, Senhor, de nenhuma das Tuas verdades que são faladas sobre nós. Por isso eu Te peço que a Tua bênção seja uma constante sobre a vida de cada homem, renovando, capacitando e ajudando para louvor e para a glória do nome do Senhor.
Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluias, aleluias e aleluias. Eu já vou terminar. Eu só gostaria de perguntar se tem alguém nesta noite, talvez um homem, uma mulher, um jovem, uma criança que ainda não entregou a sua vida a Cristo, mas nesta noite você quer fazer. Tem alguém que ainda não é cristão, mas gostaria, levanta a sua mão e diga: eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Tem alguém? Se tiver, a gente gostaria de orar por você. Parece que não tem. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? Amém.